Dos povos negros escravizados ao golpe empresarial militar em Nova Lima. Essa foi a temática abordada pelo projeto Escavando a Verdade, do jornal Banqueta, e que norteou o bate-papo que aconteceu no Bazar Arte Bar. Olha, eu acho que o TV Banqueta acertou em cheio. Eu sou uma pessoa que nasceu em Belo Horizonte, então eu vivi minha vida inteira praticamente lá. E eu não conhecia muito sobre a história de Nova Lima. Pra mim, eu achava que Nova Lima era só o que tem ali perto da avenida mesmo, mas eu não sabia que tinha toda essa história, toda essa cultura que muitas vezes acaba sendo apagada. Então eu acho que essa história é muito importante ela ser relembrada, e o TV Banqueta conseguiu trazer muito bem através do Escavando a Verdade. E esse encontro de hoje, ele é um marco, assim, um segundo marco, porque o primeiro marco acho que foi a reportagem, né, no jornal. Esse é um segundo marco que é um eco, né, desse primeiro marco, e eu acho que chamar a gente para um movimento mesmo, para encontrar pessoas interessadas nessa história e que possam levar isso adiante. Quem falou isso, mas a gente tem que conhecer o nosso passado, porque se a gente não conhecer o passado, a gente está fadado a repeti-lo. Então é muito importante a gente trazer esse reconhecimento, mostrar como é que a cidade foi construída, por quem que ela foi construída, não trazendo só um lado. Às vezes a gente fica pensando muito, não, foi feito desse jeito, mas esse outro lado da moeda, essas pessoas que acabaram sendo por muitas vezes apagadas, elas foram trazidas agora em palco, foram colocadas em foco. Então eu acredito que é muito importante esse tipo de encontro, esse tipo de debate, de conversa, de bate-papo, porque isso traz para a consciência as estruturas e a lógica dos sistemas que construiu a sociedade que a gente vive hoje, e responde muitas perguntas que a gente faz hoje em dia, né? Por que nós temos essa sociedade? Por que as coisas funcionam desse jeito? Então eu entendo essa importância nesse sentido, de trazer essa memória e deixá-la sempre viva. O encontro ocorreu na Rua Bias Fortes, no famoso Bazar do Só Domingos, o Bazar Aliança, que é carregado de histórias e memórias novalimenses. É uma honra receber um projeto tão lindo que é o Escavando a Verdade, que traz grandes parceiros do Bazar, inclusive, que fizeram parte desse projeto, né? Alan, o Tinho, o Lucas Aragão, a Mari, que a ideia da casa é escavar essa verdade, trazer um pouco mais da ancestralidade de Nova Lima, que não é só inglesa. Então a gente contar a história que estava apagada e trazer o Escavando a Verdade para o Bazar foi mais um passo para a gente fazer essa referência na história de Nova Lima. Eu achei que foi uma iniciativa brilhante, que deveria acontecer mais vezes, não ficar apenas nesse encontro, com uma frequência maior, para poder falar sobre a história mesmo de Nova Lima, dos escravizados, né, dos negros, enfim, de tudo. Né, contar um pouco da história para o novalimense que não conhece. A proposta foi trazer algumas histórias escavadas pelo jornal, mas também levantar importantes reflexões. O Escavando a Verdade iniciou-se em uma matéria do golpe militar e transformou-se em uma série de reportagens onde o objetivo é de recontar a nossa história e também de cobrar da mineradora que está indo embora de nossa cidade o passivo que ela tem com a população novalimense. Durante a conversa, ficou evidente que as demandas das lutas dos trabalhadores do passado continuam atuais em Nova Lima. Acredito que se nós continuarmos com esses encontros, com essas rodas de conversa, trazendo as pesquisas que foram feitas pelo jornal Banqueta, então os documentos encontrados e as outras pessoas contando suas histórias, e a mobilização por parte da população, talvez a gente realmente consiga fazer, criar um movimento aqui na cidade de resguardo da memória. É muito importante a gente ter esses momentos e essas oportunidades, a porta aberta, para a gente debater sobre isso, porque a gente fala da história do passado, mas tem todas as demandas que a gente tem hoje na cidade, também já eram discutidas no passado, então a gente vê que não avançou muita coisa. E eu faço um convite também para as pessoas que queiram discutir mais esses assuntos, seja dentro do sindicato, seja dentro de casa, seja num coletivo, num movimento social, convida a gente, a TV Banqueta,
porque a gente pode levar o Escava na Verdade para trazer esse debate para todo mundo, né, para a gente atingir mais ainda a população.